A matéria de hoje é preocupante, porém não impossível, e refere-se a mudanças necessárias para um Brasil de fato. Se queremos uma economia sustentável como um país continental emergente e com a devida importância mundial que merecemos, é extremamente vital para o Brasil a justa valoração das nossas riquezas naturais, o que requer mudanças urgentes da nossa matriz energética, que é o petróleo, mantendo a nossa floresta em pé, combinada com investimentos em ciência e tecnologia, valorizando os nossos cientistas e a capacidade de desenvolvimento e inovação técnica na engenharia do meio ambiente, com incrementos em energia eólica, de biomassa, hidráulica e energia solar. Mas claro, para que tudo isso aconteça, é preciso nos prepararmos para mudanças necessárias, a começar pelos nossos quadros políticos, elegendo em 2022 um presidente da República e quadros legislativos à altura da nossa competência e respeito republicano aos anseios e capacidade inegável do nosso povo. Mas pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal da nossa Rádio Mulambo, deixando seu like e mandando nos comentários suas críticas a respeito desta matéria. Agora vamos aos fatos que nos interessam. Enquanto o mundo se prepara para enfrentar a era de incertezas climáticas, que já bate à porta de todos os continentes, anunciando devastações patrimoniais incomensuráveis, com prejuízos incalculáveis de bilhões e bilhões de dólares a curto e médio prazos, o Brasil parece aquele cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. Imaginem. Se o desenvolvimento de novas tecnologias desde a Revolução Industrial, que teve início a partir da segunda metade do século XVIII, favoreceu a vida moderna, é certo também que o progresso teve um custo muito alto para a humanidade, pois que o homem se utilizou de meios de produção insustentáveis, adoecendo assim o planeta, a sua casa. Os gases nocivos lançados na atmosfera ao longo dos anos, que prejudicam sobremaneira a saúde das populações, são gerados pela cadeia produtiva de bens de consumo na criação de animais para alimentação ou de bens duráveis na industrialização de geladeiras, televisores e outros, bem como termoelétricas e, pasmem, até as hidrelétricas contribuem em parte para esse processo, pois que produzem gás metano, o mesmo gás produzido pelos animais, e que é mais nocivo à atmosfera do que o próprio dióxido de carbono, CO2, produzido pelas indústrias. Cada ano, a poluição do ar mata mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo, a metade afetada pela poluição atmosférica. Os poluentes mais nocivos para a saúde humana na Europa são as partículas microscópicas em suspensão. Elas vêm principalmente das atividades agrícolas, da indústria, da queima de madeira e do transporte rodoviário. As mais finas, dos combustíveis, principalmente o diesel, são as mais perigosas. Penetram profundamente nas vias respiratórias, no sangue e podem conter metais tóxicos. O ozônio das reações químicas, sob efeito da luz solar, é um grande poluente, como os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos e solventes. A origem é o transporte rodoviário, a agricultura e a indústria. Reduz a fotossíntese e provoca uma inflamação nos pulmões e brônquios. Os óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio se formam principalmente durante a combustão. A indústria também emite dióxido de enxofre, benzeno ou amônia, além de metais pesados, chumbo, cádmio, níquel, arsênio e mercúrio. Acumulam no organismo e podem afetar o sistema respiratório, digestivo e nervoso. Puta que o pariu! A coisa não para por aí. Na esteira dos efeitos danosos poluentes, temos o chamado buraco na camada de ozônio. Vamos entender o que isso significa? A camada de ozônio é a responsável em filtrar os raios ultravioleta emitidos pelo Sol, assegurando assim o bem-estar tanto do homem quanto do planeta Terra. Contudo, a emissão paulatina dos diversos gases lançados no meio ambiente eliminou grande quantidade desse ozônio em suspensão na atmosfera, provocando tão propalado efeito estufa que os nossos cientistas alertaram incansavelmente ao longo de muitos anos. E o que isto tem a ver com a gente? Muito! Porque o buraco na camada de ozônio
permite a entrada de maior quantidade de raios ultravioleta na superfície da Terra, acarretando com a elevação gradual de seu aquecimento. A grande preocupação dos cientistas é que já atingimos 1 grau Celsius de aquecimento global, estando próximos de atingirmos a marca de 1,5, podendo-se chegar a 2 graus Celsius até o ano 2050, o que é o mínimo de segurança à sobrevivência de qualquer espécie da vida no planeta, ou seja... Não é à toa os sinais de enfermidade que a Mãe Terra nos tem enviado em suas mudanças climáticas, tais como elevação dos níveis dos oceanos, inclusive com derretimento da calota polar, pondo em risco de desaparecerem Países Baixos no noroeste europeu e nos litorais mundo afora. Dá para imaginar que catástrofe um êxodo como esse provocaria às demais nações? Problemão esse, não é? Chuvas repentinas causando inundações mortais, enquanto secas se promovem em lugares nunca vistos, com incêndios espontâneos devastando vilas e florestas, bem como tornados repentinos de até 322 km por hora, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos da América. Nos estados de Iowa e Minnesota, as condições climáticas provocaram tornados. Ventos com a força de um furacão arrasaram várias regiões do Colorado. Em Nebraska, um caminhão chegou a ser derrubado. Quais seriam as mudanças imperativas a fim de tentarmos mitigar esses problemas? Bom, diante desse cenário catastrófico, o mundo passou a discutir quais os remédios e paliativos para conter a destruição anunciada. E tudo começou com o Protocolo de Kyoto no Japão, que produziu em sua terceira conferência em 1997 um tratado apenso à Convenção das Nações Unidas sobre mudanças do clima no planeta, determinando metas de redução de 6 gases de efeito estufa, os chamados GEE, dentre eles o mais citado o dióxido de carbono, o CO2, compromisso de intenções entre as nações, batizado de créditos de carbono. E o que são os créditos de carbono? É um tipo de título emitido por países que traçam metas para a redução dos gases de efeito estufa na atmosfera, sendo que esses títulos possuem valor considerável economicamente. Aliás, eventual país que não conseguir diminuir suas emissões projetadas de gás de efeito estufa poderá comprar créditos de carbono de outros países produtores, bem como empresas e pessoas também podem comprá-los. Um exemplo disto é a banda de rock norte-americana Pearl Jam, que desde 2003 faz sua compensação de CO2 comprando créditos de carbono para compensar suas viagens de apresentações mundo afora. Existem 3 tipos de créditos de carbono. O modo unilateral, que é a redução de GEE no próprio país. O modo bilateral, quando determinado país desenvolve um projeto e põe em prática em território de outro país. E o terceiro, o modo unilateral, que é a redução do GEE estipulados e financiados por fundos internacionais e que pode abranger os 2 tipos anteriores. Para se ter uma ideia, segundo divulgação da Point Carbon, fundação especializada em projetos de redução de emissão de gases, no ano de 2007 foram movimentados 40 bilhões de euros no mercado de crédito de carbono. Caralho! E assim foram criadas algumas bolsas de valores específicas, como a do Brasil, chamada Bolsa de Mercadorias do Futuro. Na América do Norte, há também a Chicago Climate Exchange e na Europa, a European Union Emissions Trading Scheme. A despeito de contradições como alguns analistas apontam, que correremos o risco dos créditos de carbono funcionarem como uma licença para alguns países continuarem poluindo, pois que podem comprar créditos de outras nações, o fato é que quem poluir menos ganhará dinheiro e quem poluir mais pagará mais por isso, além, é claro, que deixarão de exportar seus bens aos demais países. E o Brasil nessa história? Imaginem vocês, com todos os nossos recursos naturais de um país continental de meter inveja em qualquer nação do mundo, a previsão do nosso crédito de carbono até o ano de 2030, ou seja, logo aí, vejam só, está prevista a bagatela de 100 bilhões de dólares a serem gerados somente com a Amazônia. Muito bom, não podemos perder essa oportunidade para o nosso crescimento econômico sustentável. Só que, infelizmente, do jeito que as coisas andam por aqui,
se mantivermos este governo inconsequente, negacionista e incentivador de desmatamento e complacente com atos incendiários, vamos ficar devendo até as calças, ainda passíveis de algum tipo de intervenção internacional, caso tudo continue como dantes no quartel de Abrantes. Lamentável, não é? Lembram-se da fatídica reunião interministerial de 22 de abril de 2020, que entre tantas falas antidemocráticas e impropérios vociferados pelo Coiso e seus ministros da Educação e da Economia, vamos relembrar? Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Muito a pena. O Banco do Brasil não é tatu nem cobra, porque ele não é privado nem público. Então, se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal. Mas se apertar ele, falar, bota o juro baixo. Ele, não posso, senão a turma, os privados, meus minoritários, me apertam. Aí você fala assim, bota o juro alto. Ele, não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto e a gente não está dando esse passo. O senhor já notou que o BNDE e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco do Brasil não consegue fazer nada e tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra logo. Na próxima reunião aí. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Mas nós temos que, na linha do Van Traub, de forma mais educada um pouquinho, tá? Se preocupar com isso. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. E das intenções de um certo ministro mais afeito à destruição do que à preservação do meio ambiente, o qual alertou que o foco da mídia na Covid-19 permitiria, abre aspas, ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas, fecha aspas. Dentre outros absurdos, vamos ouvir. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, né? E deixar a AGU
de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal. Hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que tem papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de Congresso. Que coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta. Mas graças à conspiração dos astros a nosso favor, em 2 de junho, o STF, Supremo Tribunal Federal, instaurou inquérito contra o ministro do Meio Ambiente sobre envolvimento com organização criminosa. Fato que, incrivelmente, em seguida, o senhor Coiso, presidente da República, com uma canetada, expressão que ele adora se sobrepor, demitiu o delegado delator, senhor Alexandre Saraiva, do cargo de superintendente da Polícia Federal do Amazonas. Vejamos. A ministra Carmen Lúcia autorizou no dia 2 de junho a instauração de um inquérito para investigar Salles sob a acusação de crimes como advocacia administrativa, criar dificuldades para fiscalização ambiental e atrapalhar investigação de infração penal que envolva organização criminosa. A apuração foi pedida pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, e surgiu a partir de uma investigação da Polícia Federal, a Operação Androantos, que levou à apreensão de 226 mil metros cúbicos de madeira extraídos ilegalmente por organizações criminosas. Essa madeira foi apreendida na divisa do Pará com o Amazonas no fim de 2020 e foi avaliada em 129 milhões de reais. A investigação contra Salles levou o presidente Jair Bolsonaro a demitir o delegado Alexandre Saraiva do cargo de superintendente da PF no Amazonas. Em nota enviada aos veículos de imprensa, Salles diz que o inquérito demonstrará que não há, nem nunca houve, crime nenhum. Enfim, principais denúncias à época sobre o meninão da porteira, Ricardo Salles, cacifado pelo Coiso. 1. Edição de normas que desmontam o sistema de proteção ambiental sob responsabilidade do ministro e reduzem o nível de proteção em diversos biomas. 2. Prática de silenciamento e perseguição a servidores do Ministério do Meio Ambiente. 3. Desmonte do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, e do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 4. Redução da transparência e participação social da CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. 5. Intervenção do Ministério em ações de fiscalização ambiental após encontro com infratores. 6. Falta de transparência sobre os encontros do ministro com multinacionais na Europa em 2019. 7. Recusa do ministro em responder na íntegra os questionamentos feitos pelo Parlamento por meio de requerimentos de informação. E 8. Desmonte de operações de fiscalização em terras indígenas. Como diz o ditado, há Salles que não vem para o bem. Aliás, o presidente do INPE, Ricardo Galvão, foi demitido pelo governo simplesmente por ter alertado o alto índice de desmatamento na Amazônia. E concomitantemente com a redução drástica de gastos do orçamento do IBAMA, empenhado para o ano de 2020, 2 mudanças de regras através de instruções normativas foram emitidas em menos de 2 anos, retirando a autonomia dos seus fiscais, o que fora contestado por 300 servidores de carreira que assinaram uma carta requerendo alteração dessas instruções. Pois é, a teimosia do presidente da República, o Coiso, e de seu ministro contra o meio ambiente foi recalcitrante. Mas se esqueceram que muitas vezes o tiro sai pela culatra. Ai, é a mãe natureza! Eu não estou aqui! Está sim, não pode enganar a mãe natureza. Agora ouçam denúncia do Sr. Denis Rivas, presidente da ACEMA, Associação Nacional de Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente. Ele também é servidor do ICMBio, a convite da Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara Legislativa Federal. Bom, eu queria começar me solidarizando com o povo brasileiro que hoje comemora em espírito de luto, né, o Dia da Amazônia.
A gente teria tanto orgulho para ter esse patrimônio mundial dentro do nosso território, e nesse dia de comemoração, na verdade, a gente está de luto por um bioma riquíssimo que o mundo inteiro admira, o mundo inteiro adoraria conhecer as belezas da Amazônia, e infelizmente hoje, nesse dia, a gente está vendo esse patrimônio pegando fogo, né? Sendo destruído aos nossos olhos. E queria lembrar que essa crise que acomete a floresta amazônica é também a crise pela que passa todos os setores importantes do Brasil. A ciência, a tecnologia, né? Todas elas estão sofrendo muito com esses ataques que a floresta amazônica vem sofrendo. E eu queria destacar aqui especialmente o sofrimento dos servidores da carreira de especialista em meio ambiente, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, do Ministério do Meio Ambiente, do Serviço Florestal Brasileiro, que tem visto o trabalho de décadas indo por água abaixo, ruindo, pegando fogo. Bom, eu queria também me solidarizar com os colegas do INPE, né, que viram o trabalho deles ser desqualificado por esse governo, que infelizmente não percebe a importância da ciência, não percebe a importância da dimensão ambiental dentro do Estado. É uma lástima que a gente chegue nesse ponto de não ter uma percepção da importância desse patrimônio para o Brasil e para o... É este o nosso recado de hoje, pessoal. O Brasil precisa de mudanças urgentes, a começar por elegermos um presidente comprometido com a verdadeira democracia, com as causas ambientais, econômicas e sociais, e parlamentares do mesmo naipe. Caso contrário, este imenso país emergente perderá o trem da alegria. Estaremos fadados à ruína de nossas esperanças, sob o jugo da opressão como bois puxando o arado, numa nação apenas exportadora de commodities, enquanto que o seu povo passa fome. Se permitirmos, o solo da Amazônia desmatada se transformará num imenso deserto. 60% da floresta amazônica retém o carbono em suas raízes e troncos, emitindo vapores orgânicos, regulando assim o ciclo de chuvas, irrigando com seus rios voadores os territórios centro-oeste, sudeste, sul e parte do continente sul-americano. Contudo, até agora, já foram destruídos mais de 20% deste rico bioma, em sua maioria para a ocupação de pastagens de baixa produtividade e para especulação fundiária. Uma exploração irregular e insustentável, sem precedentes, contaminando o solo, os rios e seus peixes, adoecendo e matando tribos indígenas e seus ribeirinhos. Com mais um agravante, atualmente criminosos exploram ouro no Rio Madeira, onde derramam quantidades violentas de metais pesados, como o mercúrio. Enfim, convocamos a todos para um não aos párias da pátria, um não às forças imperialistas internacionais, um sim aos cientistas e técnicos que trabalham em prol do bem-estar da nossa biodiversidade, um sim ao Brasil e ao seu povo ordeiro e trabalhador. Termino minha fala em memória ao pai de família, seringueiro, sindicalista, ativista político e ambientalista Francisco Alves de Mello, mais conhecido como o nosso querido Chico Mendes, que no dia 22 de dezembro completou 33 anos do seu assassinato a mão de fazendeiros da região. Um grande brasileiro que deixou um legado de luta em defesa da Amazônia e que até hoje inspira famílias no Acre e demais territórios brasileiros a lutarem contra os tratores e as queimadas que destroem as suas florestas. Eu sou o Clelhão de Guarulhos, mais conhecido como Lelé, diretamente para a Rádio Mulambo.